E aí, pessoal, mais um vídeo aleatório aqui desse canal. Acabei de dar um personal ali no outro condomínio, vou treinar agora. E, na verdade, esse é o primeiro da sequência de vídeos que eu vou fazer enquanto eu estiver viajando. Eu vou fazer o vlog da viagem aqui no canal. E hoje de manhã, enquanto eu estava arrumando as malas, eu pensava como eu faria isso, né? E eu pensava também que eu precisava gravar um vídeo de introdução, meio que pra falar sobre como essa viagem aconteceu, né? E preciso fazer isso porque tem tudo a ver com todas as coisas que eu venho falando aqui, sobre visão, como conquistar sua visão, como viver a vida dos sonhos, sobre a mentalidade que é importante cultivar para chegar nesse lugar, né, de conquistar sua visão. E, bom, esse vídeo de introdução, vou trazer algumas ideias aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês os looks e até falar sobre isso. Pela primeira vez, antes de viajar, realmente vi as roupas que eu tô levando e meio que experimentei possibilidades de looks para usar na viagem. Isso é totalmente uma novidade, porque é o tipo de coisa que eu nunca fiz. E é o tipo de coisa que eu tô dando mais valor agora, intencionalmente. E isso talvez seja dos primeiros pontos a se observar quando a gente tá falando de ter uma visão e conquistar a visão, né? Então, segue essa sequência de looks aí pra vocês, antes da gente começar o papo cabeça de verdade. Antes que eu me esqueça, já curte aí o vídeo, segue o canal, deixa um comentário, tipo, eu treinei, que eu tô aqui treinando. Ao final, deixa também se você... O que você acha dessa ideia aí? Eu falo dessas coisas de mentalidade para criação da realidade, mentalidade para viver bem, você é capaz de treiná-la, ter bem-estar e mais resultado. E o que você tá achando desse tipo de conteúdo? Alô? Estou indo para Inglaterra sem gastar um centavo. Tá, vou pagar a minha estadia e a gente vai pagar o que a gente consumir lá. Mas a ida e a volta foram presentes. E, bom, isso tem um significado, assim, enorme. Em 2024 lá em casa a gente gastou muito com viagem. A gente foi pro Games, no final do ano a gente foi pra Patagônia. E a gente meio que tomou umas decisões... não vou dizer precipitadas, mas, sei lá, a gente gastou muito. E aí a gente tá, desde 2025, se reorganizando financeiramente. A gente tem um dinheiro guardado que a gente não quer mexer. E aí o dia a dia, né, ali a questão toda do dia a dia que tá meio embolada com o cartão de crédito. Tá tudo sob controle. E a ideia em 2026 era, 2025 a gente não viajou e a ideia para 2026 era manter as não viagens, para poder chegar no final de 2026 com tudo reorganizado. Ao mesmo tempo, na virada do ano, eu, com todo o meu processo de criação de realidade, de manifestação da minha visão, de mudança de vida, mudança de carreira, eu fiz lá as minhas metas para 2026, escrevi as coisas que eram importantes para mim e escrevi a minha intenção de vida, né? A minha intenção de visão, aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero viver, o tipo de vida que eu quero viver. E, no momento, eu tô trabalhando em cima do meu trabalho. Tô trabalhando em cima do meu trabalho especificamente. Então, criar um novo tipo de trabalho, mudança de carreira, uma nova forma de trabalhar. E uma das coisas que eu coloquei, escrevi, que eu queria ter, né? Que eu queria viver nessa nova vida, nessa visão, quando essa visão se concretizasse, eram pelo menos 2 viagens por ano. Ao mesmo tempo que eu escrevi isso lá no início do ano, eu sabia que eu não ia ativamente, pelo menos no primeiro semestre, eu não ia ativamente procurar uma viagem, pela questão financeira. Só que é aí que começa a questão do universo trabalhar ao meu favor, né? A questão da crença de que todos os recursos para minha vida, para viver a minha vida dos sonhos, elas estão vindo para mim, independente desse recurso ser um recurso financeiro especificamente, de dinheiro, ou um presente, um tempo a mais, qualquer coisa que me permita viver a vida dos sonhos é um recurso, né? E essa mentalidade também sendo enraizada cada vez mais, esse jeito de pensar. E até que aconteceu essa viagem para a Inglaterra. Essa viagem, como eu falei no início, eu não tô pagando R$1 para ir. Loucura isso ter acontecido, não era algo que a gente vinha planejando, só que a gente ganhou de presente as passagens para ir. A única coisa que a gente vai pagar é a estadia e as coisas que vamos gastar lá. Eu só posso acreditar que foi um presente do universo para concretizar a vida que eu quero viver. Porque, tá, eu não estou com o dinheiro para eu comprar a passagem e não era alguma coisa que eu faria.
Mas por que seria impossível eu ganhar isso de presente, sabe? É algo que eu realmente acredito ao desconhecido, né? As coisas, sincronicidades que acontecem na vida. E ao mesmo tempo, por eu estar aberta para receber esse tipo de coisa, né? Pelo trabalho de mentalidade que é feito. Vai ser muito, muito, muito legal. E eu tô simplesmente muito grata. E tem uns pormenorezinhos aí nessa questão toda financeira que vale a pena se ressaltar. Não tenho a pretensão de, nesse vídeo, exaurir esse tema de práticas de treino mental que proporcionaram isso, né? Treinam a minha mente para ver as coisas desse jeito. Mas tem algo importante que vale a pena mencionar, que é essa questão do sentimento, do sentir e do pensar que você deve ter como sendo coerente com aquele da pessoa que vive a sua visão. Como assim? Então, beleza, eu quero viver uma vida onde eu viajo 2 vezes por ano. Quem é a pessoa que viaja 2 vezes por ano, né? A versão de mim que, cara, ela tem certeza de que ela vai viajar 2 vezes por ano. Ela não se preocupa. Ela não se preocupa se vai ter grana ou não pra viajar 2 vezes por ano. Ela sabe que vai. E ela sabe que ela vai viajar e ela não vai passar perrengue. Ela vai fazer as coisas que ela quer. Ela não vai passar perrengue. Ela não vai ficar tendo que pagar a viagem depois que ela voltar. Ela vai estar com tudo organizado. Essa é a minha versão. A versão que eu quero ser. A pessoa que eu quero ser que vive essa vida. Qual é o sentimento que essa pessoa tem dentro dessa vida? É um sentimento de tranquilidade, de liberdade, de paz. Essa pessoa não tem preocupação. Então, algo muito importante que eu fiz ao longo desse tempo, desde quando eu escrevi que eu queria fazer 2 viagens por ano, e também quando eu soube que eu ia, cultivando esse sentimento de tranquilidade em relação à questão financeira. Então, tipo assim, eu não me permitia ficar preocupada. Toda vez que vinha um pensamento de preocupação, eu trabalhava em cima dos exercícios de treino mental para não cultivar aquele sentimento. Ou seja, para cultivar sentimentos de alegria, de tranquilidade, de relaxamento em relação à questão financeira. E isso é tão bizarro de funcionar que direto aconteciam coisas que provavam pra mim que, cara, direto aconteciam coisas que provavam pra mim que tudo realmente tá bem, tudo realmente está convergindo pro meu favor. E assim, gente, eu não fiquei anotando, tá? Sinceramente, pra fazer registros pra provar isso. Não tem por que eu estar mentindo, até porque, assim como eu realmente falo, né? Tudo é a forma como você decide enxergar as coisas. Bom, e é assim que eu vejo. E funciona muito pra mim. Vídeo que está acontecendo aqui. Uma dessas coisas era que, assim, por exemplo, eu tinha que pagar a parcela do Airbnb. Sei lá, vencia dia 11, eu tinha que transferir o dinheiro. E, assim, até o dia 10, até o dia 9, 10, não tava com a grana pra transferir. Mas é um sentimento de confiança, tamanho, de que só precisa pagar no dia 11, né? Então o dia 11 vai estar lá. E tem sido assim, sério, nos últimos 4 meses. É bizarro. Quanto mais eu reforço o pensamento, mais eu vejo, mais eu reforço, mais eu vejo, mais eu reforço. E simplesmente o sentimento bom de relaxamento, de tranquilidade, ele é realmente mais frequente. E viver assim é mais produtivo, mais eficiente. Eu trabalho mais, eu gero mais coisa, eu falo mais, eu me posiciono melhor. Coisas, por exemplo, como cobrar pessoas. Hoje em dia, devido a treino disso, dessa identidade, desse tipo de comportamento, é mais natural. Então eu tenho menos problema, realmente ganho mais dinheiro. Tipo, e as coisas realmente acontecem, como ganhar um presente, como outras coisas que, cara, é assim, é tanta coisa que eu vou ter que fazer uma série mesmo pra poder contar. E a ideia é fazer essa introdução mesmo com esse vídeo e contar pra vocês o que aconteceu pra eu estar indo e pra vocês terem também referência de como vai ser minha viagem lá, né, e eu poder compartilhar com um pouco mais de, tipo assim, a audiência vai estar entendendo o que está acontecendo. E vou aproveitar para, ao longo desse processo, compartilhando também técnicas de treino mental, que é o que é mais importante, né, dessa ferramenta que linda que é a internet. É poder compartilhar com vocês esse conhecimento, mas principalmente que vocês apliquem, cara, apliquem. Pô, não faz sentido não aplicar, a vida fica tão melhor, entende? Então, deixa eu terminar de treinar, acompanhe os vlogs da viagem.